Bem-vindos ao canal Maçonizando. Vamos começando mais um vídeo no dia de hoje. E nesse vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta, e eu prometo, é uma palavra que eu estou empenhando, né, dentro do princípio de fidelidade à própria palavra, que talvez seja a última vez que eu fale sobre esse tema aqui no canal. Provavelmente é a última vez que eu vou falar. Tá? Então, vamos falar sobre esse tema e vamos encerrar esse assunto dentro do canal Maçonizando, certo? O pessoal perguntou para mim, uma pergunta que chegou aqui no canal, né, se o cara que foi iniciado numa loja não reconhecida pelo eixo principal da maçonaria brasileira é considerado maçom ou não. Ou seja, resumidamente, ele está perguntando se o cara iniciado numa loja irregular ou numa loja não reconhecida é maçom ou não. Antes de nós prosseguirmos com esse vídeo, eu vou pedir que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos expandir ainda mais o alcance do canal Maçonizando. Bom, respondendo objetivamente a pergunta, objetivamente, sim, são maçons. Por que são maçons? Primeiro, porque a gente tem que definir muito bem o que é regularidade e o que é reconhecimento maçônico. São duas coisas muito distintas, tá? A regularidade, ela se dá através dos pontos que remontam à origem da maçonaria especulativa, né? Então, nós temos os pontos de regularidades que remontam à origem da maçonaria especulativa e depois, a partir disso, nós temos os landmarks, né? E, aliás, eu vou fazer um vídeo muito especial sobre os landmarks, contando coisas que pouca gente sabe sobre os landmarks, né? Muito maçom, às vezes, para justificar a sua resistência a mudanças, diz, e os landmarks, né? Eu vou fazer um vídeo muito especial sobre os landmarks essa semana aqui no canal, e a gente vai esclarecer alguns pontos importantes sobre os landmarks. Mas, tem os landmarks, tem os pontos de irregularidade, que eu já falei sobre quais são os pontos de irregularidade aqui no canal, então eu não vou ficar repetindo quais são os pontos de irregularidade, mas a gente sabe que os pontos de irregularidade definem uma obediência regular, né? Então, muitas vezes, já o tratado de reconhecimento, né, o reconhecimento se dá através de tratados entre potências. É importante frisar que as potências são autônomas e soberanas dentro da sua própria área, ou dentro da sua própria jurisdição. Então, por exemplo, eu sou um maçom do GOB, a legislação da grande loja não vai me afetar, porque eu sou maçom do GOB e eu estou subordinado à legislação do GOB, né? E a legislação do GOB é clara, num sentido, por exemplo, né, de que há a necessidade de ter o GOB como potência regular e legítima para o membro do GOB, né? Então, o membro do GOB ele tem que cumprir a legislação do GOB, né? Então, o membro do GOB que partir partindo dessa premissa, visitar uma loja não reconhecida pelo GOB, ele está, sim, sujeito a um processo de expulsão maçônico previsto, inclusive, no Código Disciplinar Maçônico. Ele pode vir a ser expulso, por exemplo, se frequentar uma loja não reconhecida, né? Assim como uma loja maçônica jurisdicionada ou federada ao GOB poderia sofrer sanções se recebesse em seus seios um membro ou como visitante, no caso, um membro de uma potência não reconhecida, né, pelo GOB. E a mesma situação se aplica à grande loja Comab. Eu já falei aqui no canal, né, que no eixo principal da maçonaria regular brasileira, nós temos o GOB, que é o Grande Oriente do Brasil, o Comab, que são os grandes orientes independentes, os grandes orientes estaduais, e nós temos também as grandes lojas estaduais. Esses, CMSB, Comab e GOB, esse é o eixo principal da maçonaria brasileira e ocupa a maior parte das lojas maçônicas do Brasil, né? E a legislação dessas lojas e a seriedade dessas potências é tão duradoura quanto elas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Ocorre que muitos irmãos acabaram evadindo dessas potências, ou sendo evadidos dessas potências, ou seja, sendo expulsos, e acabaram, através de rituais e materiais, criando outras potências, outros CNPJs, e gerando, né, uma série de potências não reconhecidas, né? Então, normalmente, vindo de um perjuro. Normalmente, né? Normalmente. Só que o que acontece? Por que eu disse lá no comecinho do vídeo, né, alguns minutinhos atrás, que sim, são maçons?
Porque se nós for pegar a legislação, por exemplo, do Grande Oriente do Brasil, nós temos lá no artigo 65 do Grande Oriente do Brasil, e tudo que eu estou falando aqui é cabeça sem roteiro, né? É bate-papo. Estou olhando para o celular aqui, falando, bate-papo, até sem fone, até porque hoje, por acaso, o meu fone de ouvido quebrou. Então eu estou sem fone, né? Então eu estou falando no microfone ambiente do celular e com a janela aberta, morando no centro, vai ter barulho da rua, dane-se, né? Vamos falar sobre isso. Então, quando nós estamos falando de GOB, por exemplo, nós temos lá no artigo 65 a regularização dos irmãos, né? A possibilidade de regularização dos irmãos oriundos de potências não reconhecidas pelo GOB, né? E eu vou ser sincero, que como membro do GOB eu participei de 2 processos desses, né? De fundação de 2 lojas, eu ajudei na fundação de 2 lojas que vieram de irmãos de potências não reconhecidas, né? Aliás, da mesma potência não reconhecida, né? Da mesma, aqui no interior do Rio Grande do Sul. A loja, os irmãos viram que aquela loja não dava a plenitude maçônica que eles queriam, né? E eles resolveram sair. E à luz do artigo 65, eles conseguiram fazer uma regularização maçônica e fundar lojas regulares e que hoje trabalham muito bem, né? E tem muitas lojas muito conceituadas dentro do Grande Oriente do Brasil que vieram assim, né? Que iniciaram numa potência não reconhecida e os irmãos passaram por um processo de sindicância sabatina e um processo administrativo que deu a regularidade do GOB a eles, né? Regularidade do GOB, portanto, frisar, deu a regularidade do GOB a eles e eles puderam, então, participar de lojas do GOB e de todos os benefícios que a maçonaria reconhecida dá aqui no Brasil. Todos os benefícios, né? Entre esses benefícios, a possibilidade de intervisitação independente de onde você está, a capacidade de participar e apoiar as ordens paramaçônicas, né? Enfim, a integração com os irmãos. Aí, eu tenho irmãos, e eu digo irmãos, eu tenho irmãos e amigos que são oriundos ou estão em potências não reconhecidas. Não são muitos, mas eu tenho, tá? Eu tenho, por exemplo, uma grande amiga minha que é iniciada numa loja mista, né? Nunca tratei mal nenhum deles e nunca pisei em ninguém por estar no GOB e eles não, né? São situações diferentes. Eles escolheram viver um modo alternativo de maçonaria, a gente tem que respeitar muito bem esse modo alternativo de maçonaria que eles estão vivendo. E que sejam felizes vivendo esse modo, né? Tem irmãos que eu sei, né, pelo menos um, ele alcançou tudo que ele podia dentro do Grande Oriente do Brasil e ele resolveu partir para um modo alternativo de maçonaria. E ele está vivendo esse sonho dele muito bem, diga-se de passagem. Eu acho isso louvável, né? Então, dentro desse escopo, eu acho importante frisar e destacar que potências não reconhecidas, sim, podem angariar pessoas sérias, de conduta ilibada e de grande caráter. O que eu sempre vou primar é com a honestidade, tá? E quando eu falo da honestidade, eu não estou falando só da questão monetária, eu estou falando da honestidade do seguinte, de deixar o candidato ciente de que ele entrando naquela potência alternativa de maçonaria, ele não vai usufruir das benesses de maçonaria reconhecida, né? Então, aquela situação, por exemplo, de não poder frequentar uma paramaçônica. Imagina assim, ó, o cara de uma potência não reconhecida, eu já vi casos assim, tá? O cara de uma potência não reconhecida, o filho dele é convidado para entrar na Ordem Nemolei. E o filho dele vai ser iniciado na Ordem Nemolei e ele não pode assistir a iniciação do filho porque ele não é um maçom reconhecido, né? Então, isso é fato. E se o capítulo abrir essa exceção, o capítulo está sujeito à sanção, porque lei é lei, legislação é legislação. A Ordem Nemolei, por exemplo, ela é muito clara, é GOB, Comab e CMSB, que pode ser a loja patrocinadora. E só pode assistir reuniões do capítulo Demolei quem são os irmãos que são membros dessas potências, né? Então, é fato e não tem exceção. Sessão pública é outra coisa, tá? Sessão pública é outra coisa. Mas é isso. Então, eles têm que ser honestos em dizer, você vai viver um modo de maçonaria, talvez seja muito legal para ti, você vai conhecer pessoas inteligentes, você vai ter uma vida social legal, mas você não vai ter a vivência plena da maçonaria regular brasileira, porque a nossa potência não é reconhecida pelo eixo principal. Se você falar isso para o candidato, eu super apoio vocês.
super apoio, acho muito legal essa transparência, essa honestidade. Agora, você vender a ideia de que o reconhecimento parte de mim ou do fulano e não de uma obediência que eu estou sendo submetido, isso é desonestidade intelectual, né? Isso é desonestidade intelectual. Você está vendendo um sonho enganado, né? Você está enganando uma pessoa, porque a pessoa está realmente acreditando naquilo, e aí o dia que ela encontra uma ação regular, um amigo, um primo, um parente, e descobre que essa pessoa ali não pode reconhecer, assistir às lojas dela, e nem ela pode vir a visitar, aí a pessoa vê que ela não está bem numa maçonaria tradicional e forte. A maçonaria brasileira, eu acho ela muito pujante, eu acho ela muito plena, eu acho ela muito rica. A maçonaria brasileira trabalha com 7, 8 ritos regulares, né? A maçonaria, 9, se nós contar uma variaçãozinha aí. Então, a gente tem quase 10 ritos regulares na maçonaria brasileira. A gente tem grandes intelectuais maçônicos na maçonaria brasileira. A gente tem grandes irmãos na maçonaria brasileira. Eu acho que tem espaço para todo mundo, desde que honesto. Agora, aquela historinha, aquela lorota de você conhecer um maçom para aumentar sua rede de negócios, comprar um relógio mágico, se tornar maçom, ir numa sessão magna pública para fins de recrutamento, isso é golpe, isso é engodo, isso não é maçonaria. Isso vocês têm que tomar cuidado, porque aí você acha que está entrando na maçonaria e está entrando num puta esquema de pirâmide e sempre alguém vai acabar perdendo, né? E eles estão voltando aí, né? Que é o típico ciclo do estelionatário. O estelionatário vem, aparece, faz um barulho desgraçado, leva o maior número de dinheiro possível, do maior número de gente que cai na lábia deles, depois eles somem. E daqui a pouco eles voltam, né? É tipo um parasita, né? Então, cuidado com esse tipo de gente aí, porque realmente esse tipo de gente aí é bandido, é estelionatário, não é maçom. Então, muito cuidado nisso, tá? Importante isso. Com relação a esses dias, eu fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, respondendo um hater, né? Vocês devem lembrar. Bom, eu sou um cara, né, e eu vou deixar bem claro, pleno para vocês, que eu sou um cara que não guarda rancor de ninguém, que busca, pelo menos, não manter inimizades, né? Então, embora eu tenha sido ofendido gravemente, na honra, frente do meu filho, tudo mais, eu mandei uma mensagem para esse hater pedindo desculpas, porque eu também errei. A discussão, a briga acontece só quando duas pessoas se permitem que isso aconteça. E eu permiti, eu tive a minha dose de culpa, então eu pedi desculpa para o cidadão e até peço, se ele estiver assistindo, desculpas de novo, né? Já que ele simplesmente não respondeu a minha mensagem pedindo desculpa, eu peço desculpa de novo, né? E fica da tua consciência aceitar o pedido de desculpa ou não, né? Então, porque eu sei que talvez eu tenha sido rude, ríspido, mas eu fui apenas numa situação reativa, e às vezes a gente não pode ser tão reativo assim. Então, avaliando, eu pedi desculpa pro cara por causa disso, né? Embora eu ache que eu ainda esteja com toda a razão dentro do escopo daquele debate, né? Mas eu não tenho que ficar alimentando briga e treta com ninguém, né? Não tenho nenhuma ressalva, nenhum ódio e nenhum preconceito com quem não é da maçonaria tradicional brasileira, tá? Que aqui não é dessa maçonaria mais tradicional, mais conservadora, no que diz respeito a conceitos de regularidade e reconhecimento. Eu não tenho, até porque eu sei que tem vários que seguem o canal, respeitam o canal e dão grandes ideias para o canal. Então, eu não tenho nenhum preconceito com vocês. A única coisa que vocês têm que estar ciente é que aqui no canal Maçonizando, por uma linha editorial, a gente só vai entrevistar maçons do eixo da maçonaria tradicional, da maçonaria regular reconhecida dentro do eixo GOB, Comab, CMSB e Grande Loja Unida da Inglaterra. É linha editorial do canal, até porque eu sou um deputado estadual maçônico, até esses dias eu era um grande secretário de comunicação estadual, e eu não posso separar isso, né? Eu não posso separar isso e trazer um cara de uma potência não reconhecida aqui para fazer uma propaganda de uma maçonaria que não... vocês têm que entender isso, tá? A única coisa que eu peço é que vocês entendam, eu não posso. Tratar mal, eu não vou tratar ninguém, tá? Eu não vou tratar mal ninguém, eu peço que vocês
pensem um pouco nisso, reflitam nisso, até porque é a última vez que eu estou tratando esse tema, é a última vez que eu vou falar sobre esse tema de regularidade e reconhecimento, até porque eu já vi num outro canal um comentário aí, né, um canal, aliás, é até interessante, embora eu acho que o irmão, ele foque demais em bater na maçonaria tradicional brasileira e menos em falar sobre maçonaria mesmo, um canal até que o cara não fala muita groselha, não, tá, o cara, mas ele se preocupa muito em se afirmar batendo na maçonaria regular. Não acho isso bacana, mas em termos de legislação maçônica ele não fala bobagem, né? Então, pelo menos 1 ou 2 vídeos que eu assisti, mas eu vi que num canal ali, alguém me alertou, que tinha um comentário de uma pessoa falando que achava o maçonizando meio arrogante porque ficava nessa ladainha de maçonaria regular brasileira. Então, eu vou deixar claro, tá, que eu não tenho preconceitos, eu não quero que você se sinta ofendido, mas aqui no canal Maçonizando a gente só vai entrevistar irmãos da maçonaria mais tradicional, né, e nós temos grandes pesquisadores maçônicos, grandes estudiosos de maçonaria, e é claro, as portas, por exemplo, de um GOB, estão sempre abertas para pessoas boas, né. Claro que, por exemplo, eu participei de 2 processos de regularização de irmãos oriundos de potência não reconhecida. Foi feita a sindicância. Numa delas, 30 pessoas passaram pela sindicância. 12 foram aprovadas. Na outra, foram 35. 14 foram aprovadas. Ou seja, menos da metade, né? Então, em ambos os casos. Por quê? Porque são pessoas cheias de rolo na justiça, pessoas de conduta moral duvidosa e tudo mais, né? Então, é importante que vocês tomem cuidado nesse sentido para não cair nesse tipo de golpe, não cair nesse tipo de ladainha, porque quando o filtro não é grande, quando a porta é muito estreita, qualquer maluco entra, e aí quem está com o maluco, às vezes chamado de maluco é, né? Então, tome muito cuidado com isso, busque estar cercado daqueles que pensam com afinidade com você, porque o destino é proporcional às afinidades, sempre será, né? Então, muito obrigado a todos, talvez seja a última vez que eu fale desse tema de regularidade. Tem potências mistas, por exemplo, que trabalham muito sério no Brasil, tem potências não reconhecidas, e aí é uma ou duas, tá? É uma ou duas, mas tem potências não reconhecidas que trabalham muito sério no Brasil. Esses dias eu fiz um comentário ali sobre as potências da maçonaria regular brasileira. O cara diz, tu esqueceu tal potência. Não esqueci porque ela não é reconhecida, tá? Então, pelo menos dentro do escopo daquele vídeo, ela não é reconhecida. Então, eu não esqueci ela, não, tá? Eu simplesmente não a citei porque ela não estava no escopo do tema do vídeo, né? Então, mas deve ter pessoas sérias nela também, assim como eu sei que tem pessoas que não são sérias e estão nessa potência. Mas, enfim, cada um conforme as suas obras e as suas afinidades. Muito obrigado a todos, eu peço desculpa, meu filho resolveu bater palma no meio do meu vídeo aqui, mas a gente grava em take único e é isso que acontece, tá? Então, muito obrigado a todos, a gente volta em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando, sempre pedindo que você curta e compartilhe o nosso conteúdo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, e se você me perguntar, para mim, Diego, eu quero entrar na maçonaria, o que tu me recomenda, Diego? Eu recomendo que você procure uma potência reconhecida pelo eixo GOB, Comab e CMSB, porque você, nessas potências, vai poder usufruir da maçonaria brasileira numa plenitude, e sem grandes ressalvas ou sem grandes restrições, que é o que acontece, por exemplo, quando você está numa potência que não está nesse eixo. Embora você possa ser uma pessoa boa e estar lá, né? É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Voltamos em breve com mais um vídeo aqui no canal Maçonizando. E não deixa de deixar seu likezinho e seu comentário aqui no vídeo. Valeu!